Hoje no Tarek Notícias, a agência europeia diz que pode haver ligação entre vacina da Johnson & Johnson em casos raríssimos de coágulos, mas reforça que benefício supera risco. Anvisa pede a ministro suspensão do prazo para decidir sobre a importação da vacina Sputnik V. Israel compra mais milhões de doses da vacina da Pfizer. Alexandre de Moraes anula a decisão de Bretas que transformou Temer e Moreira Franco em réus na Lava Jato. Polícia da Irlanda do Norte encontra bomba sob viatura. Gilmar Mendes suspende 3 ações da Lava Jato contra Arthur Lira por improbidade. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. A Agência Europeia de Medicamentos voltou a afirmar hoje que os benefícios da vacina da Johnson & Johnson na prevenção à Covid-19 superam os eventuais riscos à saúde. O órgão regulador concluiu que pode existir uma ligação entre a vacina e raríssimos casos de coágulos combinados com baixos níveis de plaquetas no sangue. A partir de agora, isso deve constar na bula como possível efeito colateral muito raro. A agência analisou os 8 casos relatados desse tipo de coágulo entre mais de 7 milhões de pessoas que receberam o imunizante da Johnson & Johnson nos Estados Unidos. A decisão da Agência Europeia de Medicamentos sobre a segurança da vacina era importante no momento em que a vacinação se estende a toda a população dos Estados Unidos e vários países europeus contam com essa vacina para acelerar suas campanhas de imunização. Nos Estados Unidos, a vacina da Johnson & Johnson deve receber uma nova autorização, talvez acompanhada de restrições, segundo o consultor médico da Casa Branca Anthony Fauci, que disse que um anúncio será feito na sexta-feira. As autoridades de saúde dos Estados Unidos recomendaram na semana passada uma pausa no uso da Johnson & Johnson após a detecção de casos graves de coágulos sanguíneos em algumas pessoas. Esta vacina teve outro contratempo nos Estados Unidos, onde as autoridades reguladoras ordenaram na segunda-feira a suspensão da produção em uma fábrica onde 15 milhões de doses foram danificadas. Nos Estados Unidos, a gigantesca campanha de vacinação continua a todo vapor, com 50,4% dos maiores de 18 anos inoculados com uma primeira dose, enquanto 32,5% já estão totalmente vacinados, número que sobe para 65,9% entre os maiores de 65 anos. A Anvisa pediu hoje ao ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal para suspender o prazo dado ao órgão para decidir se autoriza a importação de doses da vacina russa Sputnik V. Na terça-feira passada, Ricardo Lewandowski estipulou o prazo até o fim deste mês para que a Anvisa decida sobre a importação excepcional e temporária de doses da vacina Sputnik V. O ministro tomou a decisão em uma ação protocolada pelo governo do Maranhão, que diz ter negociado 4,5 milhões de doses da vacina produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. Segundo a Anvisa, dados sobre qualidade, eficácia e segurança precisam ser juntados ao processo de pedido de compra para decidir sobre a importação excepcional e temporária de doses da vacina desenvolvida pela Rússia. A Anvisa afirma que o prazo precisa ser suspenso para que as áreas técnicas da agência reguladora tomem uma decisão de forma segura e voltada ao melhor interesse público, propiciando a conclusão das diligências que já estão em curso sobre o pedido de uso da vacina. A agência afirma que ter recebido informações somente da autoridade sanitária da Argentina e que o conteúdo do informe enviado pelo órgão argentino está sendo avaliado pelas áreas técnicas da Anvisa. Israel assinou ontem um contrato com a gigante farmacêutica americana Pfizer, que lhe permite obter mais milhões de doses da vacina contra a Covid-19, de acordo com um comunicado conjunto do escritório do primeiro-ministro e do Ministério da Saúde divulgado ontem. Quase 5 milhões de israelenses, ou seja, mais da metade de sua população, já receberam 2 doses da vacina da Pfizer e BioNTech, segundo as estatísticas publicadas ontem pelo Ministério da Saúde israelense. País com 9 milhões e 200 mil habitantes, que possui a campanha de vacinação mais intensa do mundo desde o final de dezembro do ano passado, Israel conseguiu sair gradualmente do seu terceiro confinamento no início de fevereiro. No último domingo, levantou a medida que obrigava o uso de máscara em lugares públicos. Em troca de um acesso rápido a milhões de doses da vacina da Pfizer, Israel, que digitalizou os dados sanitários de toda a sua população, fornece ao laboratório informações sobre os efeitos da vacinação. Israel, que registra 837 mil infectados
e 6.340 mortes, viu uma diminuição da epidemia há várias semanas, com menos de 200 novos casos diários contra mais de 10 mil no momento mais difícil na crise de saúde. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, anulou hoje a decisão do juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato do Rio de Janeiro, que recebeu denúncia e transformou em réus o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco. O ministro entendeu que Bretas não era competente para analisar a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra os políticos na Operação Descontaminação, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Os dois chegaram a ser presos pela operação, mas foram soltos em seguida. A Operação Descontaminação foi deflagrada a partir de fatos apurados no processo da Operação Radioatividade, na qual a Justiça Federal do Rio de Janeiro investiga fraudes em contratos firmados entre a Eletronuclear e as empresas AF Consult, Artplan e Engevix para um projeto de engenharia da usina nuclear de Angra 3. Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da defesa de Moreira Franco. O ministro do STF concordou com a tese dos advogados de que os fatos investigados têm conexão com outra investigação em andamento na Justiça Federal em Brasília, que apura se uma suposta organização criminosa composta por políticos do MDB se uniram para atuar em desvios em vários órgãos da administração pública. Segundo o ministro, como a Lava Jato do Rio de Janeiro não era competente para julgar o processo, todos os atos decisórios devem ser tornados nulos. Agora o processo será analisado pela Justiça Federal em Brasília. Em 2019, Michel Temer, Moreira Franco e outras 12 pessoas viraram réus pelos supostos desvios em Angra 3. Para o ministro, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal descreveu apenas mais um dos inúmeros fatos criminosos que teriam sido, em tese, praticados pela suposta organização criminosa composta por integrantes do MDB. O advogado que representa Moreira Franco afirmou hoje que a decisão corrige uma grave ilegalidade que vinha sendo cometida contra o ex-ministro Moreira Franco na Justiça Federal do Rio de Janeiro, ao manter lá acusações que, por determinação do próprio STF, deveriam estar sendo conduzidas em Brasília. Uma bomba foi encontrada sob o veículo de um policial na Irlanda do Norte, segundo anunciaram hoje as autoridades do país. A Irlanda do Norte vive uma onda de descontentamento e manifestações provocadas pelas consequências do Brexit. Um alerta de segurança foi ativado na localidade de Dungiven, depois que um objeto suspeito foi encontrado sob o automóvel de um membro da polícia norte-irlandesa em uma propriedade rural. O subchefe da polícia, Mark McEwan, afirmou que havia uma investigação para descobrir como ele foi colocado lá. A primeira-ministra norte-irlandesa Arlene Foster disse que a agente foi alvo de terroristas. Foster é uma unionista, ou seja, favorável à união da Irlanda do Norte com o Reino Unido. A Irlanda do Norte foi abalada durante 3 décadas por um violento conflito entre unionistas, protestantes, forças de segurança britânicas e, do outro lado, republicanos católicos, que eram a favor da independência em relação ao Reino Unido. Mais de 3.500 pessoas morreram na hora. O confronto terminou com um acordo de paz na Sexta-feira Santa de 1998, mas a região ainda tem pequenos grupos paramilitares dissidentes. Os republicanos dissidentes têm um histórico de assassinatos de policiais. Nas últimas semanas, a tensão aumentou entre os dois lados e a culpa foi atribuída às consequências do Brexit. No início de abril, houve quase 2 semanas de distúrbios na região que começaram em áreas unionistas, onde alguns consideram que os controles administrativos impostos a partir da Ilha da Grã-Bretanha pelo Brexit os separou do resto do país. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a suspensão de 3 ações contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, por improbidade administrativa e que foram apresentadas à Justiça Federal do Paraná em desdobramento das investigações da Lava Jato. As ações de improbidade tramitam na primeira instância da Justiça, uma vez que não há foro privilegiado nesses casos. Gilmar Mendes atendeu a um pedido da defesa do deputado. A suspensão vale até que o STF julgue a ação em definitivo. A decisão também beneficia o ex-senador Benedito de Lira, pai do presidente da Câmara. Em nota, a defesa de Arthur Lira diz que a suspensão das ações observou preceitos legais e buscou garantir a autoridade do Supremo, a fim de que os juízos da origem não desconsiderem uma decisão
já transitada em julgado. Os advogados argumentaram que ao Supremo que como a segunda turma rejeitou em 2017 uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Arthur Lira e a conexão entre os fatos dos dois processos, a ação de improbidade não deveria ter desdobramento. Para o Ministério Público Federal, pai e filho teriam recebido mais de R$1,5 milhão por meio de doações eleitorais oficiais, pagamentos de despesas da campanha por intermédio de empresas de fachada e valores em espécie, como a contrapartida por apoiarem a manutenção de Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras, o qual solicitava e recebia quantias ilícitas de empresas no contexto da celebração irregular de contratos com a estatal. Os advogados afirmaram que o Supremo já tem entendimento no sentido de que se a área criminal reconhecer a ilicitude das provas, é determinado o encerramento da ação de improbidade. Em sua decisão, Gilmar Mendes afirmou que há identidade entre a denúncia rejeitada e os fatos investigados nas ações de improbidade. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição nacional, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal, me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma ótima noite. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima terça-feira para vocês e até amanhã no feriado de Tiradentes em mais uma edição do Tarek Notícias. Muito obrigado pela companhia. Uma boa noite para você. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã no feriado de Tiradentes. Tchau, gente. Bom feriado e até amanhã.